Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Pega a palavra de Deus, abra ali no segundo livro de Reis, no capítulo 6, versículo 15. Os que estão pela primeira vez na paz e vida, sejam bem-vindos. Fique à vontade. Você que já achou, verifica se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e divide com a pessoa a leitura que nós vamos fazer agora. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. Encontraram? Durante a mensagem você vai manter a tua Bíblia aberta aí. Nós vamos entrar fundo na palavra. Você vai ver uma coisa muito interessante. Uma palavra realmente revelada por Deus. Diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eu vou reler para você. Preste atenção. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Agora eu leio e a igreja repete em seguida. Vamos lá. E o moço, todo mundo com voz de guerreiro. E o moço, agora com voz de vencedor. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ai, meu senhor, que faremos? Ai, meu senhor, que faremos? Amém? Desocupe as tuas mãos, coloque a Bíblia Sagrada sobre a poltrona e faça o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Oh, maravilha! Vamos mostrar para o Brasil inteiro que o povo de Osasco é um povo vitorioso, que o povo de Osasco é um povo de fé. Isso, aplaude e dá glória, glória, glória. Senhor Deus, olha que maravilha, olha que ruído, olha que barulho que está saindo da terra em direção ao teu trono. É o teu povo te glorificando, te aplaudindo. Ah, Senhor, recebe o louvor agora da tua igreja. E enquanto essas palmas estão subindo, vai derramando a tua virtude, o teu poder. Unge os nossos lábios para pregar. Fala através da nossa boca. Unge os ouvidos que vão ouvir. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Oh, glória. Que bom estar aqui, hein? Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai receber a tua vitória. Antes de ouvir a palavra, você já está nesse pique. A hora que você ouvir a palavra aqui, ah, diabo, sai da frente, porque senão essa pessoa vai passar por cima. Amém? Então senta. Houve uma época na história de Israel que o país estava entregue à idolatria. Haviam poucos homens de Deus, poucos profetas de verdade. A população de Israel havia se prostituído com deuses estranhos, adulterado com deuses pagãos, e a nação
estava constantemente sofrendo algum tipo de crise. A nação sempre padecia. E ao norte de Israel fica a Síria. A Síria sempre foi um império forte. E a Síria se enriqueceu sobremaneira saqueando as nações, invadindo territórios, invadindo outras nações, matando os homens e saqueando as riquezas dos países. É um povo guerreiro. E houve uma época, nesta época aqui, especificamente, que o rei da Síria resolveu invadir Israel. E ele reúne o seu alto comando, as melhores cabeças do exército, e começa a traçar uma estratégia de invasão de Israel. E para vencer Israel, ele decidiu que vai matar o rei de Israel. Então o rei da Síria está lá com o alto comando do seu exército, traçando uma estratégia, porém, num outro lugar, a muitos e muitos quilômetros de distância, está o homem de Deus, chamado Eliseu. E Eliseu, ele tem visões, ele vê as coisas, ele vê com os olhos abertos, ou ele sonha. O fato é que ele tem revelações, e ele vê, como se fosse na tela de um cinema, na tela de uma televisão, como se fosse uma reportagem transmitida direto ao vivo. Ele vê o rei da Síria reunido com seu alto comando, traçando aquele plano e dando os detalhes, dizendo: olha, então em tal lugar faremos uma emboscada para o rei de Israel e ali o mataremos. Eliseu, tendo a visão, chama o seu mensageiro, o seu moço, e manda avisar o rei de Israel para que não passe em tal lugar, porque ali há uma emboscada do rei da Síria e se ele passar ele vai morrer. O rei de Israel fica pensando: será que é verdade? Será que esse Eliseu vê as coisas mesmo ou ele é um maluco? Por via das dúvidas, eu não vou passar pelo local que ele falou, mas eu vou mandar um espião conferir se existe ali realmente uma cilada. E ele enviou os espiões até o local e, de fato, os espiões retornaram dizendo: rei de Israel. Eliseu tinha razão. O rei da Síria preparou ali em tal lugar uma emboscada e se o rei fosse passar por ali, certamente seria morto. Eliseu salvou sua vida. E diz aqui a palavra de Deus que isto aconteceu nem uma nem duas, mas várias vezes. Muitas vezes. O rei da Síria ficou furioso, porque tempos antes ele tinha um general chamado Naamã, que havia invadido Israel, saqueado a população e levado uma menina de escrava. E essa menina, filha de Israel, quando estava lá servindo como escrava na casa de Naamã, viu que ele era um homem todo leproso, apesar de general, apesar de rico, e ela falou: olha, minha senhora, falou para a esposa dele, se o general Naamã fosse até Israel procurar o homem de Deus, o Eliseu, Eliseu o curaria, o restauraria da sua lepra. E Naamã foi e fez, é aquela história dos 7 mergulhos no Rio Jordão, foi curado da lepra e ficou muito agradecido a Eliseu. Então o rei da Síria, pensou que ali no alto comando do exército existia um general traidor, que deveria estar contando os planos da Síria para o rei de Israel. Por isso que o rei de Israel escapava. Então o rei da Síria, furioso, reuniu novamente o alto comando. Talvez o general Naamã, curado da lepra, estivesse lá. A Bíblia não diz. Mas olha, pela pergunta que ele faz, pela pergunta do rei da Síria, pela desconfiança que ele está, não há dúvida nenhuma que ele desconfia de Naamã. Então o rei da Síria diz: quem entre nós, aqui do alto comando do exército, quem entre nós é o traidor? Quem de nós é pelo rei de Israel? Quem de nós está contando para o rei de Israel as nossas estratégias de guerra? Porque não conseguimos fazer emboscada para o rei de Israel.
E alguém ali, não diz o nome, mas era alguém que conhecia Israel e conhecia o profeta Eliseu. Apesar de estar em outro país, a fama de Eliseu era conhecida. E esta pessoa ali no alto comando disse ao rei da Síria: meu rei, não há nenhum traidor entre nós. Todos somos patriotas e fiéis ao exército da Síria e ao rei. Acontece que lá em Israel existe um profeta chamado Eliseu, que ele não tem cabelo na cabeça, ele é calvo. Mas ele é um homem extraordinário, com poderes sobrenaturais. E é ele que vê tudo que o rei fala, até aquilo que o rei pensa no seu próprio quarto, na sua câmara de dormir. E ele, esse profeta Eliseu, ele vê e ele comunica o rei de Israel, que fica sabendo de todos os seus planos. Nesse momento, meu amado, o rei da Síria ficou muito furioso. E ele se informa, pega detalhes a respeito desse tal de Eliseu e resolve reunir todo o seu exército, toda a sua força militar, para matar esse profeta. Porque o rei da Síria já ficou sabendo: eu só conseguirei matar o rei de Israel se antes eu matar o profeta Eliseu. Então eu quero que agora o exército se informe onde que está esse profeta Eliseu e vá até lá e o prenda e o traga aqui e o mataremos. Então o exército se equipa com carros, com lanças, com escudos, com soldados, e um grande exército vai até a cidade de Dotã, onde estava o profeta Eliseu. Veja o capítulo 6, o versículo 14, diz assim: então o rei da Síria enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Igreja, transferindo esta situação para o mundo espiritual, nós sabemos que nos ares, a Bíblia nos afirma isto, que nos ares, em todo o planeta Terra, há principados, potestades e entidades malignas altamente organizadas como um exército. E eles agem sobre a terra para prejudicar o homem, a mulher. É um exército diabólico, invisível e muito poderoso. Um grande exército, com muitos e muitos demônios, e demônios fortes, mais fortes do que o homem. E esses demônios organizados em exércitos sobre a terra, agindo na invisibilidade, recebem ordens diretamente do quartel-general do inferno, onde o próprio Satanás traça estratégias de guerra, de combate e de destruição para arrasar a tua vida. E quando o demônio envia o seu destacamento maligno, a pessoa que está sozinha, ela passa a sofrer toda sorte de problemas, reveses e coisas erradas. A pessoa, ela fica doente com doenças misteriosas, doenças estranhas. A sua vida se torna um verdadeiro inferno, vazia. Ela fica com vontade de morrer, de sumir. Tudo para ela é um fardo pesado. O que ela faz dá errado. A pessoa vai ficando desesperada e ela nem imagina que por detrás daquele sofrimento está um complô do diabo para levar a pessoa ao desespero. E a pessoa sofre muito e ela é levada de derrota em derrota. A pessoa tem pesadelos à noite, não dorme à noite. E quando acorda de manhã o corpo não está descansado. Ela sai para a rua para batalhar e tudo dá errado. Não consegue arrumar emprego, não consegue realizar os seus sonhos. Tudo que ela planeja fazer, quando está para dar certo, pronto, de repente a situação vira, dá tudo errado. Uma coisa inexplicável e a pessoa sofrendo e não sabe por quê. Então preste atenção. Hoje nós não estamos enfrentando o rei da Síria. Nós estamos enfrentando um comandante infernal
muito mais poderoso do que todos os reis que a Síria já teve, que foram reis guerreiros. Nossa guerra não é contra a carne e o sangue, diz a palavra de Deus. A nossa luta é contra os principados e contra as potestades que agem nos ares. Então, o diabo tem traçado muitas estratégias para acabar com a tua vida, e ele muitas e muitas vezes teve até um relativo sucesso. Mas preste bem atenção agora. Deus, Ele tem observado tudo o que está acontecendo na face da terra. E Deus viu que a tua vida estava em perigo. E que Satanás tinha traçado um plano para te matar, para te destruir, uma emboscada para acabar com a tua vida. Mas Deus, com seu imenso poder, viu todos os planos do diabo e enviou um mensageiro para falar contigo. Eu sou esse mensageiro de Deus. Estou aqui para te dizer em nome de Jesus que Satanás não vai ter vitória sobre a tua vida. Deus já se colocou entre você e o diabo. A tua vida não será tocada, nem um fio de cabelo vai cair da tua cabeça. Não tema, o Deus de Israel está contigo. Você acredita nisso? Se você acredita, você vai entrar nesta guerra para vencer. E sem qualquer temor, sem medo. Porque agora você já está sabendo a verdade. Você não está sozinho, amém? O diabo, ele já percebeu que tem alguém por você. E ele sabe, o demônio sabe que não são os outros demônios lá no inferno. Porque não tem nenhum demônio, em terreiro nenhum, em centro nenhum que possa te ajudar ou fazer o bem. Ah, mas ali é mesa branca, fui consultar um espírito. Pois é, você vai cair na mão do diabo. Ele tem um agente disfarçado ali de anjo para te destruir. O diabo já tentou muitas estratégias contra a tua vida. Mas por que você está aqui hoje? Por que você está aqui neste lugar especial? Porque Deus de alguma maneira já livrou a tua vida das mãos sujas do diabo. Deus de alguma maneira já te resgatou com mão forte. Mas você não pode apenas ser livre da morte, guardado por Deus, protegido por Deus. Qual é a proposta do Espírito Santo para a tua vida? Para que você seja vencedor. O que adianta você ficar protegido dos ataques do diabo e a vida inteira for um derrotado? Não é? Fica sempre se escondendo. Não, Deus, Ele está agora falando com você esta palavra. Deus não apenas está guardando a tua vida, mas Ele vai te dar armas para você vencer o inimigo e pisar na cabeça de Satanás. Armas poderosas que o diabo não pode prevalecer. Veja só, o caso das guerras. Guerra contra o Iraque. Não acaba nunca. Já tem anos e anos desde a primeira guerra com o Iraque. Continuam jogando bomba no Iraque. Alguém venceu essa guerra? Nem o Iraque, nem os Estados Unidos. Guerra contra a Iugoslávia, toneladas e toneladas de bomba todas as madrugadas. A cidade é devastada. E alguém venceu essa guerra? E agora? E vai ser sempre assim. Essas guerras não são vencidas. Não se sabe quando começam, como começam, e ninguém sabe também quando termina. Olha o pensamento do rei da Síria. Eu mato Eliseu, aí consigo matar o rei de Israel. Então o diabo pensa assim: eu mato o Joaquim e mato o João Ribe, e aí fica mais fácil matar esta pessoa, né? O diabo fica achando que fica mais fácil matar você. Mas ele é tonto mesmo. Porque ainda que ele matasse todos os pastores da terra, ainda tem um a seu favor. Um que nunca morre, um que nunca pode ser vencido. O maior vitorioso de todos os tempos. O único que venceu a morte e o inferno. Amém? Então, diga: nada vai tirar a vitória das minhas mãos, porque o Senhor Jesus está comigo. Muito bem. Então,
Olha só o que aconteceu. Eliseu estava dormindo no alto de um monte, na cidade de Dotã, e armou uma tenda no alto do monte. E Eliseu, junto com o seu auxiliar, uma espécie de secretário, um moço, estava dormindo na tenda. E durante a noite, na escuridão, nas trevas, e essa é a maneira do diabo agir mesmo, nas trevas, na escuridão, veio e cercou o monte, com cavalos, carros, cavaleiros, armas, mas ninguém se atreveu a subir o monte. Ninguém se atreveu a entrar na casa de Eliseu, na tenda de Eliseu. Porque todo aquele exército, apesar de fortemente armado, sabia que não podia entrar ali de qualquer maneira, não. Eles acharam mais seguro esperar o dia clarear. O diabo, ele vai aprender a partir de agora. Não adianta ele cercar a tua casa. Não adianta, ele pode ficar até na porta. Depois da mensagem que você vai ouvir nesta noite, nenhum demônio vai se atrever a entrar na tua casa. Pelo contrário, ele sabe que se tentar, ele vai ser destruído em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Quando o dia amanheceu, o moço, tadinho, acordou, saiu da tenda. Aquele ar puro, aquela brisa do alto do monte. Ele deu uma espreguiçada, o dia estava nascendo. Né? A gente sabe o que a pessoa faz quando acorda, não é? Espreguiça e vai para o banheiro. Como ele estava no alto do monte, lá não tinha banheiro, então acho que ele foi procurar um matinho. E ele está distraído, tadinho, soninho, tá. Que noite. Aí quando ele abre o olho, opa! Ele começa a olhar lá embaixo, no pé do monte, e ele esfrega o olho, e ele começa a ver que está todo cercado. Ele começa a ver cavalos relinchando, soldados com lanças, escudos, espadas, alguns a pé, outros no cavalo, carruagens, carros de combate, lanças, escudos, e ele olha o uniforme, e ele vê que é o uniforme do exército da Síria, o terror de Israel, cercou o monte. É aí que ele entra em desespero. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se ele fez o que ele queria fazer naquela manhã, assim que acordou. Se ele levou um susto tão grande e trancou tudo. Ou se ele fez na roupa mesmo, tamanho medo que ele sentiu. Eu sou mais a segunda hipótese. Eu acho, tadinho, pelo que ele grita aqui, ó. Pelo que ele diz. Ai, meu Senhor! Que faremos? Ele entrou de volta na tenda, acordou lá o profeta Eliseu que dormia. Profeta, vem ver uma coisa, vem ver, profeta. E o profeta sai tranquilo. Profeta, ai, que faremos? Ai, meu Deus, que faremos? Ai, meu Senhor, que faremos? Desesperado. E o profeta Eliseu olha e vê todo o exército da Síria fortemente armado. E ele está tranquilo. Não tem medo nenhum, está tranquilo. Então... Eliseu diz para o moço, não temas, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eliseu olhou e viu dois exércitos lá embaixo, o exército da Síria e o exército de Satanás. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele está vendo dois exércitos, um material e outro espiritual. Eliseu tinha visão. E o moço diz, como mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? Aqui em cima do monte só estamos nós dois. Cadê os outros? Então Eliseu disse, Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. E aí Deus abriu a pedido de Eliseu. E o moço começou a ver as mesmas coisas que Eliseu via. E ele olhava estagnado, maravilhado. Aqui no alto, se movendo, cavalos de fogo, carruagens de fogo, anjos de fogo com espadas de fogo, e cavalos que relinchavam, cavalos que trepidavam nos ares. Ele começou a ver aquela carruagem, aquele exército celestial, e o que foi que ele fez? Ele deu glória a Deus. Aí ele viu, mais são os que estão conosco, e mais poderosos são os que estão conosco, do que todos os que estão com eles.
Uma coisa linda que eu quero te passar é isto. Jesus um dia, ele não era muito conhecido ainda, né? Não tinha muita gente no pé dele. Poucas pessoas sabiam quem ele realmente era. E ele converteu um tal de Filipe. O Filipe ficou muito impressionado com a figura de Jesus e foi procurar o seu melhor amigo chamado Natanael, que estava lá longe, muito longe, em outro lugar, debaixo de uma árvore, pegando aquela sombrinha. A sombra lá é tão gostosa, porque o sol é forte, mas você vem debaixo da sombra de uma árvore e parece um ar-condicionado. E o Natanael estava debaixo da árvore ali, de uma figueira, tomando a sua sombrinha, a sua brisa, sombra e água fresca, está ali tranquila, e chega Filipe. Filipe chega com as boas novas, com as últimas notícias. Filipe diz: Natanael, encontramos o Messias, o Cristo. Puxa, é mesmo? É, ele é da Galileia. Nasceu em Nazaré, ou viveu em Nazaré, é de Nazaré. Ô Filipe, tenha dó. Você não sabe que o pessoal daquela região é um pessoal atrasado, pessoal ignorante? Você não vê que ali ninguém tem estudo? Você acha que o Messias, o grande Messias, o Filho de Deus, o Cristo, vai vir de um lugar pobre e miserável desses, de um lugar ignorante como esses? Não, eu não acredito. Mas Filipe insistiu. Filipe dizia: Natanael, vem comigo. Natanael, vem conhecê-lo. Depois você tira as suas conclusões. Vem ver a figura, vem ver o Cristo. E Natanael falou: mas está tão bom aqui debaixo dessa árvore, aqui nessa sombra, com essa brisa. Mas Natanael, venha comigo. Tá bom, Filipe, eu vou com você. E eles andaram. Natanael dizendo: onde é que está o teu Messias, hein? Não, nós vamos achar, ele deve estar andando por aí, vamos procurar. E andaram, até que acharam. Filipe disse para Natanael: é aquele lá, tá vendo? Aquele mais alto ali, ó, é aquele lá, vamos lá. E Natanael foi chegando desconfiado, né? Deve ser um enganador, deve ser um falso profeta. Eu vou examinar esse homem. E quando Natanael chegou próximo de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: eu te conheço. Você é um varão israelita em quem não há dolo, isto é, não há engano, nem malícia, nem maldade. E Natanael, vendo que Jesus o chamava pelo nome, o seu nome é Natanael, Natanael ficou profundamente impressionado. Natanael, na mesma hora, ele caiu de joelhos assim no chão, se ajoelhou na frente de Jesus, só ouviu isso. E ele disse: Senhor meu e Deus meu, tu verdadeiramente és o Filho de Deus. E Jesus disse para ele: Natanael, só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você estava debaixo da figueira quando Filipe te chamou, só porque eu falei essas coisas da tua vida, você já está acreditando, já está se rendendo, já está se ajoelhando? Natanael, então você vai andar comigo agora. Você vai andar por onde eu for, você vai me acompanhar, porque eu te digo que a partir de agora você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Anda comigo, Natanael, que você vai ver maravilhas, você vai ver o céu aberto. Eu quero até mostrar isso para você na Bíblia. Vamos lá em São João capítulo 1, no versículo 50, para você ver uma coisa interessante nisso que eu te passei. Quando Jesus falou com Natanael, Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Pega a tua caneta aí e grifa embaixo de anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Passa um traço embaixo. Pastor, é pecado riscar a Bíblia? Lógico que não. A minha está cheia de anotações. Escreve, risca aí. Jesus dizendo: os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Presta atenção. Subirem e descerem.
Será que Jesus não devia ter dito: você vai ver os anjos descerem e subirem? Não é? Porque a gente pensa que os anjos estão lá no céu. Jesus está dizendo: a partir de agora você vai ver os anjos subirem e descerem. Por que Jesus disse isso nessa ordem? Vamos comparar com o que Jacó viu e a Bíblia relata, ali naquele lugar onde ele dormiu no meio do deserto e ele teve um sonho. Gênesis capítulo 28, versículo 12. Vamos comparar, porque ali também Jacó teve uma visão dos anjos. Vamos ver como que ele relata esta visão. Está escrito assim: e Jacó sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então risca aí também, no versículo 12, a parte que diz que Jacó viu os anjos de Deus, e grifa daí para frente: anjos de Deus que subiam e desciam por ela. Amém, igreja? Jacó viu a visão correta. Por que não está escrito Jacó viu os anjos descerem e subirem? Jacó viu a escada que dava até o céu, e no topo da escada estava ali o trono de Deus, e ele viu os anjos subirem e descerem. Por quê? Por quê? As pessoas normalmente acreditam que os anjos estão tudo lá na glória, tudo lá no céu. Mas desde a criação do mundo, Deus colocou uma quantidade inumerável de anjos para administrarem a terra e viverem na terra, acompanhando a humanidade e cuidando desse patrimônio. Anjos poderosos, excelentes, a serviço de Deus. Anjos que são incumbidos, inclusive, de acompanhar o ser humano durante esta vida e recebem missões especiais a respeito de pessoas. Então, a terra, amados, preste atenção nisso, e você vai entender por que Jesus disse: você vai ver os anjos subirem e descerem. Toda a terra está povoada desses habitantes invisíveis que nós não podemos ver, mas eles estão. Eles estão em toda a terra. Agora mesmo aqui neste lugar, está cheio deles. Muitos e muitos anjos. Muitos e muitos anjos. Anjos de alto poder. Agora, por que Jacó viu a escada que ia até o trono de Deus e os anjos subindo e descendo por ela? E por que Jesus disse: Natanael, agora você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem? Por quê? Escute essa explicação. Existe no Antigo Testamento uma escada para os anjos subirem, e é uma escada vagarosa. Os anjos subiam e desciam no Antigo Testamento por uma escada que dava no trono de Deus. Mas agora no Novo Testamento existe uma nova escada. Uma escada que não é feita de madeira. Uma escada feita de uma pessoa. Uma pessoa que faz a ligação entre a terra e o trono de Deus. Quando Jesus disse: Natanael, anda comigo, coisas muito maiores você verá. Você vai ver os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus é essa escada pela qual os anjos sobem e descem. Então você, meu querido e minha querida que está aqui, você precisa aprender isso agora. Se você quer as bênçãos que os anjos têm para a tua vida, se você quer estar debaixo desta bênção, você não pode ficar debaixo da figueira como Natanael estava. Às vezes te dá preguiça: hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou para lá, não, hoje eu não vou servir Jesus, hoje eu vou fazer outra coisa. Não, se você quer que os anjos de Deus estejam subindo e descendo sobre a tua vida, você precisa andar junto de Jesus Cristo, porque Ele é a escada de Deus. É por Ele que os anjos vêm para te abençoar, é por Ele que os anjos sobem para levar o teu pedido. A razão por que os anjos sobem e descem é porque eles estão na terra. Tem mais anjos na terra do que no céu, preste atenção. Você sabe, e eu já havia dito isso, que há principados, potestades, uma rede maligna organizada como exército para destruir a tua vida.
Mas Deus não está de braços cruzados, está havendo uma batalha espiritual, uma guerra espiritual entre os anjos do inferno e os anjos de Deus. Mas os anjos de Deus têm prazer de operar na pessoa de Jesus, na figura de Jesus, porque os anjos adoram o Senhor Jesus. Os anjos têm prazer de glorificar o Senhor Jesus. Então, se você quer que a tua vida seja abençoada, preste atenção. Os anjos sobem porque eles têm que levar a tua oração. E eles descem porque eles têm que trazer a tua bênção. E como que a tua oração sobe até o trono de Deus? E como que a tua bênção desce através do trono de Deus até você? Através do nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é que faz a ligação entre você e o trono de Deus. Por isso que os anjos sobem. Você tem que participar da igreja, participar das reuniões, e você tem que ficar coladinho com Jesus, como Natanael aprendeu. Natanael aprendeu que não podia mais ficar debaixo da figueira. Lá estava bom, tinha sombra e água fresca, mas junto de Jesus ele vê o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Então você tem que ficar junto de Jesus, bem coladinho de Jesus. Não dá para se afastar, nem para desviar, nem para dar um tempo, viu? Se você der um tempo, você se afasta de Jesus, você se afasta da escada, os anjos já estão longe de você e o exército do inferno vai acabar atingindo a tua vida. Você está compreendendo porque até hoje muita coisa deu errada para você? Você está aprendendo? Até hoje você ficou muito distante de Jesus. Preguiça de ir na igreja, preguiça de servir o Senhor Jesus, preguiça de orar, não é? Um monte de coisa, eu sei como é que é. Às vezes fraqueza na fé, desânimo, às vezes má vontade. Ô Natanael, vamos lá, não vou não. Lá não tem nada bom não. Imagina, você acha que o Messias vai vir de Nazaré, da Galileia? Imagina, lá só tem gente atrasada. Às vezes a pessoa está na casa dela, recebe um convite para vir, e ela fica pensando, imagine, esse negócio de igreja é só para gente atrasada. É ou não é? Esse negócio de igreja, ser crente, é só para gente ignorante. Pois é, a pessoa pensa assim até o dia que ela entra na casa de Deus. E quando ela entra na casa de Deus e ouve uma palavra poderosa a respeito do Senhor Jesus, então ela descobre que o melhor da terra, o melhor da vida está na casa de Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. A pessoa acaba aprendendo como conseguir a vitória. Jesus vai te garantir a vitória, porque Ele é o único que venceu, é o único que não pode ser morto, é o único que está vivo pelos séculos dos séculos, e é o único que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele vira para o diabo e fala, e aí, dá para encarar? E o diabo fala, não dá não. Aí Jesus, para zombar do diabo, para escarnecer do inferno, ele pega uma pessoa fraquinha como eu, como você. Pega essa pessoa que estava derrotada, no pó, caída. Aí Jesus pega, levanta, limpa, treina, cobre com seu sangue, dá poder e diz, agora demônio, é muita covardia eu bater em você. Você vai apanhar do meu irmãozinho e da minha irmãzinha. Aí você vai em nome de Jesus e você sozinho consegue vencer o diabo por causa do poder do sangue do Cordeiro. É uma coisa tremenda, mas para receber isso tem que ter Jesus. Você tem que aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Amém? Se você não fez isso, faça urgente. Então Eliseu está tranquilo e o moço vendo aqueles exércitos celestiais, coisa tremenda. Essa igreja está cheia de anjos de Deus. Os anjos estão subindo e descendo daqui, sabia? Eu se fosse você, fazia isso que essa mulher está fazendo, dava bastante glória a Deus. Porque os anjos, eles têm prazer em adorar o Senhor Jesus. Quando eles veem você dando glória a Deus, quando eles veem você aplaudindo, os anjos se regozijam de uma tal maneira que eles sobem como um raio até o trono de Deus e eles dizem, Senhor, abençoa esta vida, dá uma bênção aqui para eu levar para ela, porque ela está glorificando o teu nome. Então ele desce te trazendo a bênção, dá glória, 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 glória. Oh, bênção! E aí, demônio? Dá para encarar? Você entrou aqui, você estava fraquinho, né? Eu sou um coitado. Ô, coitado.
Eu sou um coitado, uma coitada. Ah, como eu sofro, ai, como o diabo judia de mim. Pois é, até hoje, realmente o diabo deitou e rolou na tua vida. Te assustou, te apavorou, te terrorizou, né? O diabo aparecia no teu quarto, aquele vulto escuro, você cobria a cabeça. Que medo! O diabo fazia um barulho na janela, você arrepiava até o couro cabeludo, cobria a cabeça, ai que medo! Barulho de passos na cozinha, você olhava, não via ninguém, e os passos entrando no quarto, ai que medo, é o diabo! Aí você ia trabalhar no dia seguinte, e aquele lá que trabalha naquela sessão é macumbeiro e não gosta de mim, me olhou feio. Aí você saía pra rua, ai, aquela minha vizinha é macumbeira, feiticeira, ela não gosta de mim, ela discutiu comigo, ela falou que vai botar o meu nome na boca do sapo, na boca da cobra, ela disse que vai botar o meu nome no formigueiro, ai, e agora? Né? Você tá que nem aquele moço, ai, e agora? Ai, e agora? Ai, e agora? Pois é, antes você não tinha visão, mas agora você está vendo os anjos de Deus, você está vendo o exército de Israel, o exército do Senhor, o Deus Todo-Poderoso está contigo. Mais são os que estão contigo do que todos os demônios do inferno. Eu falei que ia ser covardia. Se você já estava no pique antes de começar a mensagem, ai, se você tiver coragem de vir todos os dias, e se você tiver coragem de fazer tudo o que vai ser mandado, se você aprender mesmo, você está de coração aberto? Quem for covarde, volte. Porque agora você vai começar a aprender. Voltando lá para o segundo livro de Reis, no capítulo 6, versículo 18. E como aquele exército celestial desceu até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Passa um risco aí embaixo, conforme a palavra de Eliseu. O que colocou aquele exército em guerra, em ação? Foi a palavra do homem de Deus. Você vai descobrir isso. Deus opera, Deus faz, Deus tem todo o poder, mas Ele fica guardando a ordem do homem de Deus. Isso é uma coisa tremenda que você precisa aprender. Você nem imagina o poder que há na boca de um homem ou de uma mulher de Deus. Quando Eliseu deu a ordem, a carruagem, os carros, os cavalos de fogo, os anjos de fogo desceram até o exército da Síria e cegou todos eles. Mas não cegou assim no sentido de ficar tudo escuro. Cegou no sentido deles não terem mais entendimento, porque era um grande exército, você imagina todo mundo cego. Cegou no sentido deles verem e não entenderem, deles olharem e não verem, de ficar assim meio abobados, entendeu? Eles não reconheciam mais nada. Cada guarda do exército da Síria tinha um retrato falado de Eliseu. Olha, o homem é calvo. Calvo de não ter um fio de cabelo na cabeça. Então é fácil de achar, né? O homem que nós queremos é totalmente calvo. Então, quando eles ficaram cegos de entendimento, Eliseu desceu o monte com maior tranquilidade, foi lá no meio dos inimigos. Bom dia! Tudo bem? Quem que vocês estão procurando? Nós estamos procurando o Eliseu. E o Eliseu na frente deles. Vocês estão procurando o Eliseu? Vamos fazer o seguinte, se vocês me seguirem, eu vou levar vocês até este homem. Ah, você sabe onde ele está? E Eliseu com aquela careca dele brilhando já no sol. Eu sei. Vocês me sigam. Ah, tá bom. Onde ele está? Ah, em Samaria. Samaria era a cidade fortificada, cheia de muros, onde ficava o rei de Israel. Onde ficava o exército de Israel. Em Samaria. Eu vou levar vocês até lá. E eles foram. Seguindo o homem de Deus e não reconheceram Eliseu. E o moço, né? De queixo caído, de boca aberta. Olha como é bom servir esse Deus. Olha, ele dominou um exército inteiro sem uma espada, sem uma lança, sem uma arma. Capturou todo mundo e todo mundo está fazendo o que ele quer. Como é bom servir esse Deus que tem um exército tremendo com carros de fogo e anjos de fogo.
Ele ficou abismado. Você também vai ficar abismado. A partir de hoje, nós iremos profetizar no final uma palavra sobre a tua vida. A palavra que sai da boca do homem de Deus é poderosa. Nós vamos profetizar uma palavra, e vai ser tão poderosa, tão forte, tão tremenda, que mesmo quando os demônios se encontrarem, eles não irão te reconhecer, eles não irão te ver, porque eles ficarão cegos de entendimento, e a tua vida vai ser escondida na palma das mãos de Deus. Nenhum demônio mais vai poder te localizar. É uma arma secreta que Deus vai te dar. Os demônios não vão mais te achar. Sabe o que é isso? Sabe o que é os demônios te procurarem para te matar e não te acharem? Isso é fora de série. Você quer receber isso? Então, Eliseu levou até Samaria, aquele exército numeroso. Abriram-se os portões, viram Eliseu. Eliseu falou: abram aí. Cidade toda fortificada. Abriram os portões, Eliseu entrou com aquele exército. Tirou as armas de todos eles, todas as espadas, todos os escudos, lanças, etc. Desarmou todo mundo. Sabe quantos quilômetros de Dotã até Samaria? 16 quilômetros. Gente, 16 quilômetros debaixo daquele sol, cansa. Ele levou todo mundo. O pessoal chegou com a língua de fora. Para entrar na cidade de Samaria tinha um morro enorme. Pessoal suando, os soldados da Síria tudo suando. Eliseu desarmou e falou: descansa, vamos pôr as armas aqui. Tirou as armas de todos eles. E eles estão dóceis, bonzinhos, todos dominados. O rei de Israel, quando viu, não acreditou. Você sozinho capturou o exército inteiro da Síria. Desarmou todos eles. Sozinho. Sozinho não. Esse moço te ajudou? Não, não foi bem ele que me ajudou. Olha, o que você vai fazer a partir de hoje vai causar espanto em muita gente, sabia? O pessoal não vai acreditar. Eles vão dizer para você: como é que você conseguiu ter essa vitória? Como é que você conseguiu tudo isso sozinho? Aí você vai falar: não foi bem sozinho. Não, não. O Deus de Israel me deu esta vitória. Eu consegui esta bênção em nome de Jesus. Esta vitória foi em nome de Jesus. Aí o rei de Israel falou para Eliseu: posso matar todos eles agora? Vão acabar agora, vão matar todos. Agora você vai entender por que Eliseu tinha esse poder. Por que Eliseu tinha essas visões de ver os inimigos, o quartel-general inimigo, de ter visões do céu, de capturar um exército, de ter vitória contra um exército sozinho. Você vai descobrir agora. O rei de Israel está em sede de sangue. Posso matá-los agora e vencer a Síria, que vem nos invadindo há anos, nos roubando há anos. Posso matar todos. Eliseu responde. Versículo 22. Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Você sabe que na guerra é proibido matar prisioneiros, viu? Hoje existe uma declaração da ONU por escrito que os países todos assinaram. Por isso que aqueles 3 soldados americanos foram capturados lá na Iugoslávia e eles foram bem tratados e ninguém matou. Porque a Convenção de Genebra diz que não se pode matar prisioneiros. Mas nessa época aqui não existia esse acordo. Naquela época era olho por olho e dente por dente. Agora você vê como que Eliseu está na frente. Eliseu diz: você quer matar? Mate aqueles que você fizer prisioneiros. Mate os teus prisioneiros, não os meus. Os meus não. Ele está dando ordem para um rei, hein? E olha como ele continua dando ordem. Olha como ele continua dando ordem. Aqui está o segredo porque ele foi abençoado. Diz assim: põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Não é para matar. E você não está vendo que eles estão tudo suados com sede, andaram 16 quilômetros até aqui? Dê pão e água.
Mas era um grande exército, milhares de soldados, milhares de copos ou canecas com água, milhares de pães. O rei podia dizer, o Eliseu podia falar, não, é muita gente. Se fosse 1 ou 2, a gente até dava água e pão. Mas para toda essa gente, não. Eliseu falou, eu quero, todos eles, pão e água. Sou de muita água, e a água naquela época era caríssima, como é até hoje em Israel. Dê pão e água para eles, para que eles possam ir para os seus senhores. Aí os soldados beberam, mataram a sede, mas Eliseu achou que dar um pão era muita miséria, não é? Dar um pão e água, isso daí não mata a fome não. Pão e água é um negócio, experimenta viver à base de pão e água para ver se é bom. Eliseu achou que isso era pouco. Eliseu ainda dá outra ordem, que é para dar um banquete para eles. Versículo 23, e apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Mandou dar um grande banquete. Você quer ver como que Eliseu estava na frente? Por isso que ele era um homem poderoso e abençoado, porque ele tinha o coração aberto, um coração generoso. Deus quer usar pessoas assim, não pessoas ruins, egoístas, malvadas, vingativas. Deus quer usar pessoas que têm o amor mesmo para dar, até para os inimigos. Isso é ordem do Evangelho. O Senhor Jesus disse assim, orai por aqueles que vos maltratam e perseguem, bendizei os que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. A pessoa que é de Deus, ela faz o bem até para quem não merece, porque ela é filha de Deus. Agora, quem pratica o mal, é vingativo, não perdoa nada, quer vingança mesmo, não dá chance para ninguém, pisa em todo mundo, não é? Revanchista, essa pessoa não é filha de Deus. Porque quem é egoísta, quem é avarento, quem é orgulhoso, quem é vingativo, quem é assassino, quem quer sangue? O diabo. Você crê que você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Amém? Então você tem que ser semelhante a Deus. Deus é bom, sim ou não? Mas é muito bom. Deus é extremamente bom, Deus é extremamente amoroso, Deus é extremamente generoso. Jesus disse que o seu Pai Celestial é tão bom que Ele faz com que a sua boa chuva desça sobre justos e injustos e o seu sol se levante sobre bons e maus. Já pensou se Deus dissesse sobre esses malvados aí, vai ser noite eterna, escuridão eterna, o sol não vai nascer para eles não. Mas Deus é tão bom que até para os maus, para os ímpios, Ele faz o sol nascer. Já pensou se Deus dissesse, eu não vou fazer chover na horta desse malvado, só na horta desse que é bonzinha? Já pensou? Deus é tão generoso que Ele dá até para o mal. Deus é muito bom mesmo. Então o Senhor Jesus mandou você ser filho de Deus, semelhante a Deus e agir dessa maneira. Ninguém falou isso para Eliseu, ele que está agindo por entendimento próprio. Ele não apenas tinha visão das coisas invisíveis, como ele tinha compreensão das coisas espirituais. Veja o que diz ainda o Evangelho lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 20 até o 21. Está escrito assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que o versículo aqui está falando? Hein, igreja? Do que esse versículo está falando? Apenas de caridade? De você ser bonzinho? Não, esse versículo está falando de vitória. É vitória que você quer? Amém? É vitória que você quer? Esse versículo está falando de vitória. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, igreja? Então, preste atenção nesse mistério aqui, nesta palavra. Se o teu inimigo está na pior, precisa de dinheiro, se o teu inimigo está passando necessidade, aquela pessoa que quer te ver num caixão de defunto, aquela pessoa que só te prejudica, fala mal de você, te calunia, te difama, só te persegue, só faz fofoca contra a tua vida, só te prejudica, é uma pessoa ruim, uma pessoa má. Esse teu inimigo está passando necessidade.
Ao invés de dizer bem feito, se você é filho de Deus, você vai ter que chegar nele e dizer: posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa? E assim fazendo, diz aqui o versículo 20, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que foi que Eliseu invocou ali diante dos seus inimigos? Um exército de fogo. Se você tratar bem os teus inimigos, o que vai aparecer? Brasas de fogo, vindas diretamente do trono de Deus, do incensário do Altíssimo. Brasas de fogo. O que são essas brasas de fogo? O poder do Espírito Santo sobre a tua vida, para você ser vitorioso, para você vencer o mal com o bem. Você quer vitória? É desta maneira. Continue acompanhando comigo esta explicação dentro da palavra de Deus sobre a vitória. Consequência do amor de Eliseu pelos inimigos. Aqueles soldados foram embora com outra ideia a respeito de Israel. Não vamos mais invadir Israel. Quando o rei estiver fazendo esses planos, vamos dissuadi-lo, vamos fazê-lo esquecer o plano, vamos aconselhá-lo a não fazer isso, porque esse povo nós pensávamos que eram nossos inimigos, mas eles são bons. Vamos fazer o bem para eles também. E a consequência qual foi? Ele venceu o exército e acabou a guerra, e venceu a guerra. Não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Se você aprender esta lição, este começo de lição, ainda que todo o exército do inferno se reúna contra a tua vida, todo o inferno contra uma só pessoa, e cerquem a tua casa, eles não poderão entrar, porque você está coberto pelo amor de Jesus Cristo e tem autoridade da palavra de Deus. Você vence todo o mal usando o bem em nome de Jesus Cristo. Então, para finalizar a mensagem, veja só. O profeta Eliseu chegou para aquela viúva que anos atrás, quando Eliseu começou na obra, quando ele sucedeu o profeta Elias, ele passava em frente da casa de uma mulher que morava com um homem velho que não tinha filho, e era muito rica a mulher, muito rica, tinha posses comparada com os outros, vai. E aquela mulher disse para o seu marido: olha, sempre passa um homem de Deus aí, calvo, e eu sinto no meu coração de ajudar esse homem, porque sinto que ele é de Deus. E ela mandou construir um quartinho lá no fundo do seu quintal, colocou uma mesa, uma cama e uma lamparina, porque o profeta Eliseu vivia carregando a Torá, os pergaminhos, os rolos da Bíblia. Colocou lá a lâmpada, vela, para ele poder ler à noite. E começou a sustentar o ministério do profeta Eliseu, numa época de muita crise. Aí depois, o profeta Eliseu abençoou aquela mulher e falou assim: o que está te faltando? Eu tenho praticamente tudo. Eliseu falou: você só não tem filho, Deus vai te dar um filho. Aí ela teve um filho, concebeu. Foi uma alegria, felicidade total, começou a ser abençoada. Quando o menino estava grande, assim, com uns 7 anos, imagino eu, ele foi com o pai dele numa lavoura e pegou uma insolação e morreu. O profeta Eliseu foi lá e ressuscitou o filho da mulher. Vocês lembram disso? Já leram? Ressuscitou o filho da mulher. Anos depois, o profeta Eliseu encontra essa mulher e avisa ela. Está no capítulo 8 essa história. E avisa para ela: olha, vai ter uma fome na terra, uma miséria. 7 anos de fome na terra. Então, como você sempre foi boa para mim, sempre sustentou meu ministério, me ajudou, estou te avisando, viu? Você vai para um lugar, porque aqui a coisa vai ficar feia. Vai para outro lugar. E ela foi. E de fato teve 7 anos de fome na terra. O que é isso? Gratidão de Deus, consideração de Deus. Avisa aquela mulher para ela ser poupada da crise. Por quê? Porque ela te ajudou no começo. Lembra? Então, passados os 7 anos, a mulher retorna. E o rei de Samaria, ele pede para o Geazi, que era o assistente de Eliseu, ele pede para o Geazi contar assim coisas maravilhosas que Eliseu fez pela fé. Me conta mais coisas de Eliseu. E Geazi começa a contar.
E ele conta o caso dessa viúva que eu acabei de resumir para você. Que agora o tempo passou, o marido dela morreu, ficou só ela e o filho. Você vê como Deus é bom, não deixou ela sozinha na velhice, né? Ela voltou depois de 7 anos de fome, nessa época aí de guerra. Voltou. E agora o Geazi está contando para o rei. Olha, então o profeta fez isso, abençoou a vida dela e ressuscitou o filho dela. E o rei está maravilhado, mas não está botando muita fé, né? Porque o negócio é forte. Adivinha quem aparece lá na porta do rei, no palácio do rei? A mulher. Voltando do exterior. Chique, hein? Viajou para o exterior. Voltando do exterior, vai justamente na porta do rei. E na hora que o Geazi está contando o milagre, dando o testemunho, e o rei não está acreditando. Aí o Geazi olha e fala: não acredito, olha quem está lá. A mulher dessa história. Aí o rei: manda ela entrar, manda ela entrar. Olha que legal como Deus trabalha. Olha como Deus abençoa. Olha o que Deus vai fazer na vida dessa mulher. Já fez muito, né? Já fez muito, mas Deus ainda vai fazer mais. Ela já está velhinha. E sucedeu o quê? Estou lendo capítulo 8, verso 5. E sucedeu o quê? Contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. Aí ó, a mulher e o filho, eles vão te contar. Aí o rei quis ouvir o testemunho, estava provando o milagre, né? Versículo 6, olha a bênção. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei, só que ela contou também o seguinte. Ela contou que há 7 anos atrás Eliseu avisou que ia ter essa fome tremenda em Samaria, essa guerra, essa coisa toda, e avisou ela para sair dali, que estava muito perigoso, e ela ficou em outro lugar. Só que eu larguei tudo quando eu saí, né, rei? O homem de Deus mandou, eu larguei tudo. E agora eu estou voltando, não tenho mais nada. Contou a vida dela, contou tudo, não tem mais nada. E o rei, então, lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Vamos ver o que está sendo dado para esta mulher? O rei, ao ouvir o testemunho, o rei, sabendo quem ela era, o rei dá um eunuco para ela. O que é um eunuco? É um homem que não tem mais a capacidade de se reproduzir sexualmente. É um homem assexuado. O sexo lhe foi tirado. É um eunuco. Então o rei dá um eunuco para ela, como criado, como servo. E esse eunuco, com a ordem de restituir a mulher, acompanhá-la em Israel, para que ela recupere tudo quanto era seu, tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Quer dizer, a terra que ela deixou durante 7 anos, o rei quer que sejam pagos os 7 anos que ela ficou fora, e seja restituído todo o lucro. Você está compreendendo isso? Amém? Mandou restituir. Por que isso está acontecendo? Porque a mulher apoiou Eliseu na obra. Porque a mulher abriu a mão e o coração. Ela está retornando depois de 7 anos e não tem nada. Mas Deus está governando a vida dela e abençoando para que ela volte a ter prosperidade e recupere tudo aquilo enquanto ficou fora. Nada vai perder, vai ser restituído. Então vamos ver a interpretação disso no mundo espiritual. O rei, aqui, neste caso, representa Deus. A mulher representa a pessoa que apoia a obra de Deus, que é abençoada por causa disso. Mesmo em época de crise, a pessoa está fazendo os maiores sacrifícios para apoiar a obra de Deus. A mulher é esta pessoa fiel. Quem é o eunuco? Eu vou dizer já. Veja, ela havia perdido tudo. Agora tudo vai ser restituído pelo eunuco. Tudo vai voltar para ela. Ela vai voltar a possuir tudo, até os atrasados. É ordem. O eunuco vai controlar para que ela receba tudo, nada se perca dela. O que isso quer dizer? Que não tem prejuízo. Que Deus, o rei, não se esquece daqueles que lhe são fiéis, dos seus súditos verdadeiros. Que Deus sempre vai abençoando, não tem como a pessoa deixar de ser abençoada. Ela está colhendo frutos constantemente.
Isso quer dizer que Deus cumpre, cuida, protege até o fim da vida. Deus não desampara. E quem é o eunuco que garante que vai receber tudo, vai restituir tudo? Existe na nossa história, e nós sabemos, um homem que não casou, não teve filhos e não viveu como homem no sentido carnal. Ele não é homem nem mulher, ainda que tenha a aparência de um varão. Este homem é o eunuco de Deus. Este homem é aquele que foi designado pelo Altíssimo para garantir que você que é fiel, que ama a obra, que apoia o Evangelho, que quer que as boas novas cheguem a Samaria. Este é o eunuco que garante que você vai ter prosperidade e vitória em todos os momentos da sua vida, até o fim da vida, se você for fiel. Quem é este eunuco? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem poder de fazer o inferno restituir tudo o que estava perdido. Você não vai perder nada, porque o Senhor Jesus está contigo. É uma coisa tremenda ou não é? Quer recapitular rapidamente comigo, só para você ver? Eliseu, por que ele invocava o exército dos céus, conquistava um exército sozinho e tinha vitória? Porque o coração dele é aberto. Dá água e comida para os meus inimigos, dá pão, dá um banquete. Por quê? Porque ele tinha esse caráter. Por que aquela menina que foi levada por Naamã como escrava para a Síria, por que ela foi abençoada, deixou de ser uma escrava? Porque ela tinha o coração aberto. Ao invés de querer que o homem apodrecesse e sofresse, ela desejou a sua cura e o seu bem. Tinha o coração aberto. Levava as boas novas. Olha, na minha terra tem um homem de Deus. As boas novas, a pessoa envolvida com as novidades do Evangelho. As pessoas envolvidas com o poder de Deus. Aquela viúva que o próprio Elias multiplicou o azeite na botija e a farinha na panela. Por que durante aquela crise Elias abençoou aquela mulher e ela teve um filho também, o filho também morreu e Elias também ressuscitou? Por que tudo aquilo aconteceu? Porque aquela mulher pegou tudo que ela tinha, a última reserva de comida numa época de crise, e deu primeiro para o profeta Elias. Lembra disso? Já leu isso? Por que esta outra mulher aqui foi abençoada por Eliseu, sendo ela estéril, casada com um homem velho, não tinham filhos? Por que ela ainda teve o prazer de ser mãe? Porque ela construiu um quartinho para o profeta e sustentou o profeta, apoiou o seu ministério quando ele estava começando. E por que esta mulher agora está sendo abençoada na velhice e tudo sendo restituída em tudo, não perdendo nada? Porque ela tinha compromisso com o reino de Deus. Mas sabe o que é melhor de tudo isso? É que não é só a pessoa que tem compromisso com o reino de Deus, é Deus que tem compromisso com a pessoa que tem pacto com o seu reino, compromisso com o seu reino. Você vai ter compromisso com o reino de Deus, mas o reino de Deus vai ter um compromisso poderoso com você. Você vai viver debaixo da fartura do reino de Deus. Não importa a época, nem o momento da tua vida, você vai ter prosperidade. Você vai ter vitória. Por que aqueles 4 leprosos prosperaram? Por quê? Porque eles podiam falar, não, é tudo nosso, nós que achamos o acampamento e o tesouro, nós que descobrimos, nós que viemos no acampamento inimigo. Mas por que eles foram abençoados? Foram usados por Deus. Por quê? Porque eles foram levar as boas novas até Samaria, as novidades, o Evangelho até Samaria. Sabe, Deus quer te abençoar sim. Deus quer te dar vitória e prosperidade. Mas você tem que aprender a confiar neste Deus. Você tem que aprender a se entregar para este Deus. Aqueles que duvidarem vão continuar de derrota em derrota. Mas aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que abre o seu coração e vai em frente, aquele que está fazendo de tudo para apoiar a obra de Deus, está fazendo grandes sacrifícios, não como o rei de Samaria, que ficava amarrando o flagelo na cintura e sangrando sozinho, se autoflagelando. Aquele era um ignorante mal aconselhado, vivendo de superstição, acreditando em falsas religiões, um homem derrotado, rico mas derrotado, poderoso mas derrotado, rei mas derrotado, um homem cercado, cativo, ele também outro prisioneiro. Não é esse tipo de pessoa que Deus quer. Deus não quer pessoas igual o rei de Israel.
Deus não quer pessoas igual àquele capitão que duvidou. Esses daí estão à margem da bênção de Deus. Esses estão fora do plano de Deus. Esses jamais irão prosperar. Mas aqueles que são fiéis, eles têm a vitória em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. Ele venceu a morte. Ele possui os céus e a terra. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Desde agora verei os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você está compreendendo qual é o compromisso de Deus? Às vezes a pessoa pensa que Deus tem que me abençoar, né? E às vezes ela fica com medo de dar. Ela quer receber, mas não quer dar. Paulo escreveu Atos 20 e 35, se não me engano, lembrando as palavras do Senhor Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Todos aqui que eu citei para você, olha, num curto capítulo, só no livro de Reis. Só no livro de Reis, não saímos fora daqui. Você viu como essas pessoas foram abençoadas? Você viu como elas prosperaram, como elas tiveram vitória, como foram guardadas, protegidas, libertadas, guardadas? Você viu qual foi o princípio que operou em tudo isso? O amor, o compromisso com as coisas de Deus, a fidelidade com as coisas de Deus. Às vezes a pessoa diz: não, eu não vou dar nada, eu quero receber. Mas no reino de Deus não é assim, não. Você acha que Deus vai dar para uma pessoa egoísta? Uma pessoa que recebe e vai retendo só para ela? Uma pessoa que recebe e não distribui? Uma pessoa que não quer contribuir para as boas novas chegar até Samaria? Eu vou dizer uma coisa para você, amados: fazer a obra de Deus é muito caro, você não calcula quanto. E eu não digo apenas com desgaste de saúde, com desgaste da vida, com o tempo da vida que consome, não. Fazer a obra de Deus é muito caro. Como é que Deus vai fazer a sua obra avançar, onde o mundo é governado pelo exército da Síria deste século? Onde o rei da Síria tem um exército organizado no mundo, dominou a terra. O rei da Síria deste século é Satanás, dominou os homens, cegou os seus entendimentos. As pessoas estão aprisionadas, sofrendo na miséria, na doença. As pessoas estão derrotadas, vencidas e prisioneiras. O mundo está dominado pelo maligno, o mundo está escravizado pelo diabo. Como é que a obra vai avançar? Como é que o reino de Deus vai crescer na face da terra? Como que o evangelho vai chegar em Samaria? Através das pessoas que são fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que sabem que o reino de Deus está em primeiro lugar. Pessoas que sabem que a obra de Deus é poderosa para a sua vida. Quantos aqui podem me dizer: pastor, eu estou no evangelho e hoje a minha vida é muito melhor do que era no passado? Quem pode dizer isso? Tem comparação? Antes você era muito infeliz, prisioneiro, prisioneira. Estava que nem aqueles 4 leprosos. Mas você encontrou o tesouro. E você não aguenta ficar calado. Os leprosos disseram: nós não podemos nos calar. Hoje é dia de alegria e de boas novas. Nós temos que chegar a Samaria e dar as boas novas. Oh glória, o que Deus fez na tua vida é muito grande, mas muito mais Ele fará se você aprender a viver pela fé, se você acreditar que Deus é fiel, que Ele é poderoso para te restituir, que Ele é poderoso para te enriquecer, que Ele é o dono da prata e do ouro. Muito mais ainda Ele vai dar. Amém, igreja? Isso é só para quem tiver fé, para quem confia em Deus. Eu não te falei que aqui está cheio de anjos? Os demônios, você não se preocupe, já bateram em retirada. Quando você começou a dar os primeiros glória a Deus aqui e aplaudir o Senhor Jesus, os demônios disseram: vamos embora, porque um grande ruído está acontecendo neste lugar, é perigoso, tem um grande ruído, o ruído do Senhor, vamos fugir. E o diabo já fugiu. Agora aqui está cheio só de anjos de Deus. Eu posso sentir eles me tocarem aqui. Eu posso sentir que eu estou navegando no Espírito, que o poder de Deus está me cobrindo, que o Senhor está sobre mim. Eu posso sentir aqui os anjos se regozijando. Parece que o povo está compreendendo, Senhor. Parece que os olhos deste povo foi aberto hoje. Parece que finalmente eles estão vendo, Senhor, as mesmas coisas que nós vemos. Oh glória!
Os anjos do Senhor estão aqui, oh glória, coisa tremenda. E os anjos estão querendo acompanhar o teu caso. Diante desta palavra e deste ensinamento, quantos concordam que esta palavra é de Deus? Levante a mão. Palavra bíblica? Palavra verdadeira? Diga amém. Palavra de poder? Quantos concordam que Deus está falando no seu coração hoje? Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria ele, não faria? O Senhor Deus, quando Ele fala, Ele faz. Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Se você soubesse que esse universo todo está sustentado com a palavra de Deus, uma palavra sustentando todo esse sistema gigantesco. Não estou falando só da Terra, não. Estou falando das bilhões de estrelas e galáxias. Tudo sustentado pela palavra de Deus. Esse é um Deus poderoso ou não? O dono de tudo isso. Você confia nele? Os anjos de Deus vão acompanhar a tua história. Vão acompanhar hoje. Sabe por quê? Os anjos adoram isso. Eu disse que você não ia dormir essa noite. Os anjos vão ficar lá olhando você, coçando a cabeça. Ai, o pastor tinha razão. Por que eu fui na Paz e Vida hoje? Ai, o que o pastor pregou, eu não tenho como fugir disso. O que eu ouvi mudou a minha visão. Oh, glória, mudou a visão? Você está vendo agora? Você está vivendo pela fé. Vamos ver se vai ter coragem de viver pela fé. Porque viver pela fé precisa coragem. É pegar o último bocado de pão e dar primeiro para o homem de Deus. É pegar aquilo que você acha que é seu e compartilhar para que as novidades, as boas novas cheguem a Samaria. Dar tudo. Antes que algum mal nos sobrevenha. Sabe, gente, o mundo está aguardando o maior acontecimento de todos os tempos. A natureza está gemendo. Os ímpios estão em suspense. As pessoas sabem que alguma coisa está para acontecer na terra. Eles pensam que é o fim do mundo. Eles pensam que é o fim do mundo. Eles estão na superstição. Deus é malvado, vai acabar o mundo. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos as novidades já reveladas, nos foram trazidas, conhecemos o plano de Deus na terra, o que Deus quer fazer. Nós estamos tão tranquilos e tão seguros, porque enquanto o mundo está esperando o final, a destruição, nós estamos esperando as trombetas tocarem e os céus se abrirem, e ao invés dos anjos descerem, o próprio Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. Nós estamos esperando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Para quem ficar vai ser um mal, mas para quem subir vai ser uma vitória. É ou não é? Nós esperamos coisas maiores. Jesus disse assim, e é assim que Ele quer que você viva, se você realmente confia nele. Vamos ver? Vamos até Mateus capítulo 6, no versículo 25 em diante. Eu já vou terminar, igreja. Olha o que o Senhor Jesus, o estilo de vida que Ele quer daqueles que confiam nele. Deus quer que você seja diferente das pessoas do mundo, das gentes do mundo. Diz assim, Jesus falando, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos?
porque todas estas coisas as gentes do mundo procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Jesus quer que você confie nele dessa maneira. Ele sabe o que você precisa. Por isso, se neste momento o Espírito Santo falou no teu coração e te mostrou uma entrega total, se o Espírito de Deus te convenceu deste envolvimento com a obra, deste compromisso com a obra, para ter vitória, para ser vitorioso, não derrotado, não fugitivo, não prisioneiro, mas vitorioso, livre, vencedor, restituindo as bênçãos, tomando posse de vitórias, conquistando exércitos, vencendo o inimigo, prosperando, recebendo vida, até a ressurreição dos mortos. É assim que Jesus quer que você viva. É assim que Ele quer que você faça. Então agora, somente os que tiverem fé, venham aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Vem para cá, vem para cá. Olha, um dia Jesus, aqui na terra, estava na frente de uma multidão que estava com ele há 3 dias também. Essa multidão ficou com Jesus e não pensava em outra coisa a não ser fazer a sua vontade. Aí o Senhor Jesus viu a necessidade deles. E Jesus falou: eles estão com fome, muita fome. Chamou os discípulos e disse: o que nós temos aqui para oferecer para essa multidão? Os discípulos disseram: nada. Porém um menino falou: eu tenho 5 pães e 2 peixes. E um apóstolo chegou para Jesus e disse: Senhor, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? O que é que o diabo gosta de falar para você? Que o que você tem não dá, não é isso? Os apóstolos, sem perceber, estavam fazendo o papel daquele capitão que duvida. Mas Jesus não se deixou abater pelo que eles disseram. 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou a multidão se organizar em grupos de 100 e de 50, sentarem no chão. Que ele pegou aqueles poucos pães e 2 peixes e abençoou. Aquilo foi para a mão do Senhor Jesus. Preste atenção. Foi para a mão do Senhor Jesus e ele abençoou. Aí ele começou a distribuir. E diz a palavra que 5.000 homens comeram, fora as mulheres e crianças. Muita gente, para cima de 10.000, para cima de 15.000, alguns dizem 25.000 pessoas, contando as crianças. E você sabe como criança é esfomeada. Eu, quando era pequeno, comia 2, 3 pãozinhos no café da manhã. E ainda estava com fome. Mas o Evangelho diz que todos comeram até se fartar. E quando estava todo mundo satisfeito, ninguém mais aguentava ver pão e peixe na frente. Uma fartura. Aí Jesus falou assim: recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. Olha que lição. Ele multiplicou do nada. Ele tem poder para fazer água suja virar vinho de primeira qualidade. Ele tem poder para transformar pedra em pães. Tem poder para multiplicar pães e peixes quanto ele quiser, quanto precisar. Mas não é porque ele tem esse poder que ele é a favor do desperdício. É verdade ou não é? Veja, não custa nada. Não custou nada para mim, eu multipliquei. Se eu quiser eu faço mais, pode jogar fora. Não, que jogar fora o quê? Recolha tudo para que nada se perca. Amém? Você precisa ser mais econômico, hein? Precisa ser mais econômica. Precisa desperdiçar menos. Jesus, que pode desperdiçar e não faz falta para ele, não desperdiçou. Não é? Muito bem. Quanto vale 5 pães e 2 peixinhos? Quanto custa cada pãozinho? 12 centavos? 5 pães, 60 centavos. É isso? 10 centavos? 5 pães, 50 centavos. Tudo bem. 2 peixinhos? Não sei o tamanho, mas é peixinho pequeno. Acho que um real está muito bem pago. É ou não é? 1,50. 1,50, não é? Só que esse 1,50 era tudo o que aquela multidão possuía. E era tudo o que o menino tinha. Era tudo. O que você tem nas tuas mãos? Olha nas tuas mãos, olha. O que você tem nas tuas mãos?
5 pães e 2 peixinhos. Você tem? O que é os 5 pães e os 2 peixinhos? É tudo o que você possui. É o que você tem. Então, você ganha R$300 por mês. O que o diabo diz para você quando você recebe o pagamento? E você repete? Você pega o pagamento, o envelope, olha e fala assim, R$300, isso não dá para nada. Já cansou de falar isso? Isso que eu ganho não dá para nada. Mas esses R$300 são os seus 5 pães e 2 peixinhos. Você ganha R$500. Você recebe o salário. Vou ter que pagar isso, pagar aquilo. Isso daqui não vai dar nem para o cheiro. Não vai dar nem para o começo. Só que esses R$500 são os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Não importa quanto você ganha. Você pode ganhar R$3.000 por mês. Belo salário, não? Quantos aqui ganham 3 mil por mês? Mas mesmo assim seriam os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Amém? Então olha na tua mão de novo. O que você tem nas tuas mãos? 5 pães e 2 peixinhos. Dá para você? Mas normalmente você fala que não dá. Não é? Hoje você está com fé, você está falando que vai dar. Não é? Mas normalmente você diz, não vai dar. Não é? O apóstolo falou para Jesus, o que é 5 pães e 2 peixinhos para esta multidão? Não vai dar. Normalmente você diz que não vai dar. Olha para a tua mão, 5 pães e 2 peixinhos. Vai dar ou não vai dar? Vai dar porque você está com fé. Mas, só vai dar com uma condição. Só vai dar em uma situação. Esses 5 pães e 2 peixinhos nas tuas mãos, não vai dar, eu garanto para você. Você falou que ia dar, porque você está com fé. Esses 5 pães e 2 peixinhos não dá. É verdade ou não é? Todo mês falta. É verdade ou não é? Não importa quantos são esses 5 pães e 2 peixinhos. Quanto é que você ganha? Não dá. Porque sempre falta. Sempre tem uma conta atrasada. Sempre tem uma coisa pendente. É um aparelho que queima, é um fogão que quebra, é a máquina de lavar que quebra, é uma lâmpada que queima, é não sei o que lá, é uma despesa extra, é uma multa que você leva, teu dinheiro nunca dá. E a verdade é que estes 5 pães e 2 peixinhos nas tuas mãos não dá como não deu até hoje. É verdade. Quando o apóstolo disse, Senhor, o menino tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isso daí não dá para nada. É verdade, estava na mão do menino. Mas o que o menino fez com 5 pães e 2 peixinhos? Estava na mão dele, não dava. Ele deu nas mãos do Senhor Jesus. E aí deu? Aí deu. Vocês estão entendendo? Porque eu chamei aqui só os corajosos. Porque não é fácil você pegar os teus 5 pães e 2 peixinhos, tirar da tua mão. Ai, meu. Ai, porque eu fui ouvir essa palavra. Ai, na tua mão não vai dar. Esquece, na tua mão não vai dar. Põe isso nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Por causa do quê? Só para dar? Não. Porque você tem compromisso com a obra de Deus. Porque você quer que o evangelho chegue em Samaria. Coisa linda, né? Fala a verdade. Não a palavra de poder. Você quer entrar no acampamento do inimigo, invadir as tendas e pegar todos os tesouros que estão lá dentro? Quer? Mas você quer fazer isso com o propósito do quê? De você ficar mais rico ou do evangelho chegar até Samaria? Então você vai fazer como os leprosos, que abriram mão de tudo para a boa nova chegar até Samaria. Onde é Samaria? É um lugar distante. É onde estão os sofredores. É o mundo. Esse mundo aí. O que você tem nas tuas mãos? Olha bem. Olha nas tuas mãos. O que você tem? Mas essa multidão de Samaria é muito grande. O que você tem nas tuas mãos não dá. Mas põe nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.